A paz, irmãos, amém? Então, nesses 7 domingos, eu estarei ministrando sobre libertação da família e o tema é blindagem espiritual na família, blindando a sua família, amém? E começamos no domingo passado e hoje eu quero trazer a segunda ministração. Então, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 39, o versículo, vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Você também pode acompanhar aqui na tela. E o tema de hoje é: não abra a porta da sua casa para o maligno. Amém? Isaías capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 8. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que ele havia estado doente e já tinha convalescido. E Ezequias se alegrou com eles e lhe mostrou a casa do tesouro, a casa do seu tesouro, a prata e o ouro e as especiarias e os melhores ungüentos e todas a sua casa de armas e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhe mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, vieram da Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E até de teus filhos que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para si, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, e disse mais: pois não haverá paz e verdade em meus dias. Amém. Coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa esta vida que está representando a si mesmo, a sua família. Que seja trazido ao trono da graça de Deus todo pensamento, e todo pensamento contrário, toda inquietação das trevas, eu repreendo agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Igreja, você conhece a história do rei Ezequias? Ele foi aquele rei que prosperou muito. Ele foi um rei muito criativo, muito poderoso nas guerras, muito vitorioso e muito próspero. Ezequias também foi aquele rei que, num dado momento da sua vida, ele ficou muito enfermo. E Deus usou esse mesmo profeta Isaías para falar com ele: põe em ordem a tua casa, pois você vai morrer. Diante da palavra de Isaías, o rei chorou, virou o seu rosto para a parede, clamou em alta voz, suplicou, e Deus atendeu a sua oração. Isaías já estava saindo de dentro do palácio, e Deus mandou Isaías voltar e dizer para ele que ouviu a sua oração, e que diante daquela oração, Deus ainda acrescentaria a ele mais 15 anos de vida, e Deus deu um sinal para ele, como comprovação da cura que ele estava recebendo. No exato momento em que nós estamos lendo esse texto, você está diante de um homem que parece que se esqueceu do Deus a quem ele servia
e esqueceu de quem ele mesmo era. Irmãos, Ezequias até esse momento foi um rei que havia agradado a Deus em tudo. Mas ele cometeu um erro gravíssimo. Ele abriu as portas da casa real para um dos maiores inimigos da nação de Israel. E quando nós estamos diante desse texto, nós temos que nos perguntar como que um homem, ungido por Deus para ser rei, experimentado na fé, experimentado nos milagres, experimentado e vitorioso nas batalhas, cometeu um erro, um pecado tão grave a ponto de conseguir desagradar a Deus e trazer maldições para as suas futuras gerações. Eu quero mostrar para os irmãos o que foi que ele fez. E aí nós vamos tirar algumas lições sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa vida. Este seminário, esta campanha de 7 domingos, é para que nós possamos blindar espiritualmente a nossa família. Por que a gente precisa de uma blindagem? Porque Satanás, ele vem com tudo, com setas, com dardos inflamados, com os demônios. Ele vem de todas as maneiras para tentar atacar e destruir tudo aquilo que é abençoado por Deus, porque o que não presta, Satanás não está nem preocupado, porque já está na mão dele. Mas aquilo que está cercado de oração, aquilo que está debaixo da bênção de Deus, aquilo que está sendo colocado no altar do Senhor, o inimigo quer atacar. E nós precisamos blindar a nossa família, blindar a nossa casa, blindar a nossa vida. E como nós vamos fazer isso? Eu vou mostrar através desse texto. A primeira lição que você precisa aprender: cuidado com as visitações contaminadas pelas trevas. Ezequias recebeu visitas e presentes dos seus inimigos. Olhe que o texto, no versículo 1, diz: neste tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente, mas já estava melhor. Quem eram essas pessoas? Quem era Merodach-Baladã? Era um rei da Babilônia. O nome dele, Merodach, significa filho de Marduk. Marduk era uma entidade adorada pelos babilônios. Marduk era uma entidade espiritual das trevas, invocada, adorada, cultuada na Babilônia. Ele era considerado um herói, um Deus criador do universo. Então, você está entendendo que os deuses ou as entidades espirituais, as quais estes homens adoravam, não eram o mesmo Deus de Ezequias. Luz e trevas andam juntos? Luz e trevas têm comunhão? Não. Só por esse pequeno detalhe, Ezequias deveria ter aberto os olhos. Aqui no Brasil, nós temos
algumas religiões que as pessoas, os seus seguidores são consagrados. E quando eles são consagrados, eles recebem, às vezes tomam sangue, às vezes tomam banho de sangue, às vezes são vários tipos de batismos ou consagrações que são feitas. E, geralmente, quando a pessoa é consagrada àquela entidade, se diz que ela é filho ou filha de... Aí dá lá o nome da entidade religiosa, daquele espírito religioso. Então, imagina você, aquele empregado do palácio que anunciava na porta real as pessoas que iriam adentrar a presença do rei. Então, aqueles soldados, ou um arauto, ou um mestre-sala, seja lá quem for, anunciou na presença de Zedequias: aí está com presentes para serem trazidos para você, filho de Mardoque. Aqui fora do palácio, o filho das trevas está esperando para adentrar no palácio para te trazer um presente. Você abriria a sua porta? Você abriria, irmão? Não. Mas Satanás, ele não vai apresentar diante de você e dizer que ele é filho das trevas. Nenhum filho das trevas vai chegar para você e dizer: eu sou filho das trevas, quero ter comunhão com você. Ele não vai fazer isso. Ele era filho do rei da Babilônia. Ele trazia uma representação real, muito forte, muito respeitada. Ezequias poderia ter rejeitado essa aproximação com muita educação, com muita leveza, para não criar nenhum problema, com aquele país. Ele poderia ter utilizado de qualquer situação, inclusive do fato que ele estava se recuperando de uma enfermidade, que foi o que levou aqueles homens a virem de tão longe, porque tomaram conhecimento que o rei de Israel, que estava sentenciado pela morte, havia sido curado, quando nenhuma medicina da época poderia curá-lo. E a notícia chegou que algo milagroso aconteceu e aquele rei foi curado. Ele poderia ter dado qualquer desculpa, até mesmo que ele estava em fase de recuperação. Mas o texto diz, irmãos, o texto diz que prontamente Ezequias recebeu de bom grado, abriu as portas da casa real e estreitou relacionamento, comunhão com esses homens. Aprenda uma coisa: Satanás te conhece, ele me conhece. Pastora, como que ele me conhece? Ele não mora na minha casa, ele não mora na sua casa, não sei também. Porém, o apóstolo Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, como um leão, esperando a quem possa tragar. Então, ele está nos vigiando, está nos observando. Isso é tão verdadeiro que em algumas religiões aqui no Brasil, as pessoas vão naquela mesa, que eu não vou falar o nome da mesa, mas eu vou dizer que é uma mesa amarela, mas você sabe que não é amarela, a mesa tem outra cor.
E vão ali, pagam e fazem oferenda, esperando que o espírito de quem morreu volte e fale com a pessoa incorporado em alguém que está ali. E a pessoa fica encantada e surpresa, porque aquela entidade que aquela pessoa pensa que é o seu familiar falecido veio, e só pode ser ele, porque me chamou pelo apelido, falou coisas da minha vida que ninguém mais sabia. Mas e os demônios familiares? Eles conhecem, eles reproduzem. Pode não morar, e não deve morar, e não mora em nome de Jesus dentro da nossa casa, mas está ao nosso derredor, observando o nosso comportamento. Por isso que Satanás, quando vem com uma tentação, ele não está blefando. Satanás não blefa conosco quando ele tem uma tentação. Ele vem exatamente na medida do nosso desejo, da nossa carência, da nossa necessidade. É assim que ele vem. Se era uma visita, pensa comigo. Se é uma visita de cortesia, para saber do bem-estar, por que tantos presentes? Porque foram presentes que encheram os olhos de Ezequias. Queridos, quem é amigo tem necessidade de viver presenteando? Não. Amigo de verdade, quem nos quer bem de verdade, nos ama, está conosco em todos os momentos. Não é verdade? Agora, quando a coisa vem muito recheada de muita palavra, foi uma carta. Essa carta, ela já foi assim, ela já veio para enaltecer Ezequias, o reinado dele. E aí, junto com aquilo, veio um presente. Perceba a cilada do maligno. A visita veio acompanhada de agrados, porque o texto diz que foi enviado cartas e um presente a Ezequias. Preste atenção. Ezequias ficou tão orgulhoso com aquilo que ele estava vivenciando, que ele não pensou duas vezes, ele se sentiu seguro. Presta atenção, cuidado com pessoas e situações que te dão excesso de segurança, ao ponto de você passar por cima ou quebrar um princípio da palavra de Deus, achando que está seguro. Satanás usará de argumento e estratégias que vão agradar o seu coração. Ele é astuto. A Bíblia diz que Satanás é um anjo de luz. E ele vem para enganar. O rei Ezequias ficou encantado. Olha o encantamento aí. Fica encantado. Ficou encantado com todos aqueles presentes. Olha o encantamento das palavras escritas numa carta. Ficou encantado. Vocês, esta aqui é uma igreja que trabalha com libertação. Você sabe que os encantamentos não necessariamente não precisam vir através de uma oferenda. Encantamentos podem ser frutos de palavras bajuladoras que vêm com uma intenção de nos enganar, e nós podemos cair. Pois Ezequias ficou encantado com aquelas palavras, com todos aqueles presentes que ele recebeu. E ele, sem refletir, sem pensar, ele abriu as portas do palácio. Deus falou com você até aqui? Deus falou com você. Cuidado, irmão. Cuidado. Por que isso aconteceu? Sabe, irmãos,
Nós achamos que tudo acontece num passe de mágica. Primeiro que mágica não existe. Se existe, é das trevas, porque Deus não faz mágica, Ele faz milagre. Satanás não faz milagre, porque Satanás não pode trazer à existência aquilo que não existe, porque ele não é Deus. Satanás não cura ninguém, o que ele faz é tirar a enfermidade que ele já havia colocado numa pessoa e colocar em outra, e ele fica como um anjo de luz fazendo todas essas bobagens aí no mundo e as pessoas ficam sendo enganadas. Cuidado, irmãos, com as empolgações do momento. No último sábado profético que nós tivemos com a missionária Mirinha, ela pediu para chamar o Jonatas. Já havia acabado o culto, né, Jonatas? Ela chamou o Jonatas aqui na frente, ela falou, pastora, cadê aquele seu filho? O Jonatas. Aí eu chamei, o Jonatas veio, ela virou para ele, ela disse assim para ele. Ela falou assim, pastora, hoje à tarde, o Espírito Santo me incomodou e disse para falar isso para ele, eu tenho que falar, o Jonatas veio, e aqui, sozinho com a Mirinha e comigo, acho que o pastor estava junto, a Mirinha falou, você é um jovem, o serviço que você faz no seu trabalho é de excelência. Deus te abençoa, Deus te prospera, e o serviço que você faz é de excelência. Porém, há pessoas observando isso e vão trazer para você uma proposta muito boa em dinheiro. Não aceita, será uma cilada que vai acabar com a sua vida profissional. Não aceita, porque não virá de Deus. Pois ela foi daqui até a Americana, quando fomos levá-la de volta para casa, repetindo, pastora, não esquece de falar para ele não aceitar. Não, nós vamos lembrar, não aceita. Porque Satanás virá com aquilo que será bom, mas não é agradável nem perfeito, porque não é a vontade de Deus. Não se empolgue, não se deixe enfeitiçar por palavras, por presentes, por coisas que são deslumbrantes aos seus olhos. Não se deixe, porque será uma cilada do maligno para a sua vida. Ezequias deixou-se levar por aquelas palavras de encantamento, por todo aquele presente. Ele ficou tão deslumbrado que ele baixou a guarda, abriu a porta do palácio e deixou aqueles homens entrarem. Segunda lição que nós precisamos aprender. Satanás, ele trabalha de forma estratégica, né? Todo o plano dele, primeiro é rascunhado, é projetado para depois ele executar. Então, ele não vai blefar. Ezequias, ele ensoberbeceu o coração diante daqueles homens da Babilônia. O texto diz que um certo orgulho e vaidade começou a tomar conta do coração desse rei. Versículo 2. Olha aí na sua Bíblia ou aqui no telão, versículo 2. Ezequias se alegrou. Alegria é uma emoção, é um sentimento. Olha, foi na alma. Foi na alma. Ezequias se alegrou, ele se agradou disso. Disso o quê? Daquelas palavras enfeitiçadas de todos aqueles presentes. Primeiro, Satanás fisgou. Agora ele começa a entrar. E mostrou aos mensageiros da casa o seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos. Mostrou suas armas de guerra e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse.
Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Um crente cheio de orgulho. Ele foi fisgado. Um coração de um crente cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de vaidade. Sabe o que a Bíblia fala sobre o orgulho, a soberba e a vaidade? Provérbios 16, 18 a 19 diz: a soberba precede a ruína, isto é, aquilo que precede é o que vem antes. Antes da pessoa cair, virá a soberba. A soberba vem antes. Aprende isso, nenhum crente cai por acidente. Não existe acidente na vida cristã, não existe. Não existe. Não era isso que eu pensava, mentira. Não existe acidente na vida cristã. Você toma decisão porque quer, você vai porque quer ou não vai porque não quer também. Você peca porque você quer. Não existe acidente. Existe vontade e decisão. Provérbios 16, 18 e 20 diz assim: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. O que é uma pessoa altiva? É uma pessoa cheia de si, é uma pessoa inchada, não quer o conselho de ninguém, não quer a orientação de ninguém, não precisa. Tem crente que nem pede oração mais. Ele não precisa. É muita altivez no coração. Melhor é ser humilde de espírito, com os mansos, do que repartir despojo com os soberbos. Por que aqueles homens foram lá mesmo, irmãos? Versículo 1, Esther, você pode colocar de novo o versículo 1 de Isaías. Eles foram porque tinham ouvido dizer que ele havia estado doente, que já tinha convalescido. Eles foram por causa disso. Então, para você, fica aí no seu coração dizendo: nossa, que coisa mais radical. Tá bom. Ele poderia ter recebido aquelas pessoas e ter feito o que eu vou mostrar agora. Já que eles foram lá, porque ele tinha sido um homem doente, condenado à morte, e souberam que ele não tinha morrido e que tinha sido curado, ele poderia aproveitar a oportunidade de testemunhar do milagre de Deus. Mas dava no meio da lata daqueles idólatras. Falou, filho de Marduk, dos infernos. Eu não podia, não era ofensa chamar dos infernos, porque era mesmo. Ô filho da entidade das trevas, você veio aqui para saber da minha cura? E começava a falar que Deus usou o profeta Isaías, que ele estava apodrecendo numa cama, e que ele como rei, já tinha contratado os melhores médicos da região, nenhuma medicação, nenhum médico foi suficiente para curá-lo, mas Deus usou o profeta ungiu, colocou a mão sobre ele, mandou fazer lá uma pasta milagrosa, cheia de unção, ungiu ele com óleo, ele ficou curado, ele podia ter dito isso. Preste atenção. Se ele tivesse feito isso, toda a estratégia do maligno ia cair por terra. Eles iam voltar para casa e ele nem precisaria ter recebido presente nenhum. E tudo aquilo que eles foram fazer, todo o encantamento ia cair por terra. Ezequias não testemunhou dos milagres de Deus em sua vida, irmão. Ele não disse nenhuma palavra do que Deus havia feito por ele. Se você observar no texto, que é o texto onde o profeta Isaías
registra, no versículo 2, perceba, põe o versículo 2, Esther. Quantas vezes ele usa o pronome possessivo? Ele fala que o seu tesouro, sua casa, tudo é dele. Preste atenção, irmãos. Tudo que ele tinha veio das mãos de Deus. Tudo. Tudo que Ezequias tinha veio das mãos do Senhor. A cura veio das mãos do Senhor. A vitória sobre os inimigos na guerra veio das mãos do Senhor. Tudo veio das mãos do Senhor. Se ele tinha a sua casa de tesouro repleta de ouro, prata, se ele tinha especiarias e os melhores perfumes, toda a arma de guerra, tudo que ele tinha não era dele, pertencia ao Senhor. Mas você olha para o texto, você vê que ele diz que é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Vou dar um recado para você. Tudo que você não consagra e não coloca no altar do Senhor, que você fica abraçando, dizendo que é seu, pois bem, corra atrás do prejuízo, porque o que é seu e não é do Senhor, você mesmo vai ter que dar conta de proteger do maligno. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos compreender que houve muita soberba no coração, porque em nenhum momento ele glorificou o Senhor, nem por causa da cura, do milagre que ele recebeu. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que naquele dia mau, do abandono, da enfermidade, da vergonha, da solidão, da escassez, do deserto, o Senhor entrou em nosso favor, Ele nos deu a vitória. Então você não está proibido de abrir sua casa, receber quem você quiser, mas você tem que reconhecer diante dessas pessoas que você serve a um Deus que é vivo. Porque o mesmo Deus que cura é o mesmo Deus que pesa a mão, irmãos, e nós estamos num tempo da graça. Não confie, eu não morrerei. Enquanto as promessas, que isso? Morre e não vê promessa. Aconteceu com Moisés, que era o homem mais manso da terra, não pode acontecer comigo e com você? Moisés só deu um alôzinho para a terra de Canaã, mas não entrou não. Lembra de Meribá? Seu engraçadinho. Pô, tu não vai entrar. Para você aprender e ficar registrado que eu sou um Deus zeloso pela minha palavra. Não confia não, irmãos. Quem somos, eu e você, na fila do pão celestial? Fala a verdade, irmão, não somos nada. Deus, porque Deus vai mover céu e terra em meu favor. Ele vai, mas anda na presença dele e ser perfeito, tá? Não é de qualquer jeito, não. Ele perdeu uma oportunidade. Irmãos, a casa é sua. Eu já falei isso para vocês. A dor é sua, não é minha. Quando eu oro, quando alguém me pede oração, eu oro com fé. Eu oro com fé mesmo, irmão. Porque se é para orar meia boca, eu nem perco meu tempo. Eu oro com fé. Se me pedir um conselho, eu dou um conselho. Ou o conselho vai te agradar, ou vai te desagradar, mas vai ser um conselho na direção de Deus. Porém, querido, a casa é sua, os filhos são seus, o marido é seu, a esposa é sua, seus bens são seus, suas conquistas são suas. É você que sabe o que você vai fazer com isso. Não existem normas em igreja cristã, quem você deve, não deve receber na sua casa, com quem você deve ou não se relacionar. É o Espírito Santo, pela palavra, eles nos instruem a tudo, mas preste atenção. Pastora, como que eu sei que eu não estou glorificando a Deus nem testemunhando?
Quando, querido, você não abre a sua boca. Quando as pessoas começam a elogiar, sabe, o que você tem, o que você conquistou, bababá, bababá, babá, e você não abre a boquinha assim, ó, para dizer assim, é mesmo, é uma bênção, ó, mas vou te contar minha história da minha vida, senta aí. E começa a traçar a sua história e mostrar o tempo da desgraça, o tempo da perda, o tempo da morte, o tempo do abandono, o tempo do deserto, o tempo da dor, e termina dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele me alcançou. Ele me libertou, Ele me curou, porque a glória não pode ser nossa, a glória tem que ser do Senhor. Eu adoro quando no meu ambiente de trabalho, alguém diz assim, quase sempre eu estou ouvindo isso, nossa, mas os filhos da Eliúde, os filhos da professora Eliúde, eles são uma bênção, eu sempre falo dos filhos dela para alguém, tem sempre alguém lá assim testemunhando e fala na minha frente. Sabe o que eu faço, irmãos? Eu falo assim, pois é, deixa eu contar uma coisa para você. Sabe que o nome da Esther, por que é Esther? E eu começo a falar, eu estava grávida dela, eu estava com 4 meses, não tinha feito ainda nem ultrassom. E uma fase difícil na nossa vida, ouvi uma pregação da Sônia Hernandes, a bispa Sônia Hernandes, e ela falou no texto de Esther, e ela disse, você está nessa situação, mas você não é essa situação. Eu recebi aquela palavra de mudança de vida e transformação, eu falei, o nome dessa menina será Esther. No dia que eu fui fazer o ultrassom, o bobo do médico falou assim, que pensa que é Deus, falou assim, eu já estou vendo o sexo da criança. Aí eu falei, é uma menina. Eu falei, o nome é Esther. Já tinha sido escolhido até o nome dela. Eu conto no dia em que Levi tinha que sair da creche. E eles ficaram, porque eles não tinham idade, e Levi tinha que sair da creche. E eu fiz a inscrição para o Levi entrar no SESI. O Levi entrou na primeira turma integral do SESI. Ele entrou na primeira turma que teve, depois teve várias outras turmas. E eu fiz a inscrição, e na época era sorteio, o nome dele saiu, ele com 6 aninhos, e tinha que fazer uma matrícula. A matrícula custava R$150, era final de mês, eu não tinha dinheiro. E eles eram pequenininhos, a gente morava ali perto da Avenida Campinas, e tinha o Banco do Brasil, né, ali. E eu com boleto na mão, eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar. O Espírito, e eu fui orar. Eu estava orando, o Espírito Santo falou, abre sua carteira. Eu falei, você acha que dona de casa não sabe quanto tem na carteira? Né? Se fosse R$1, 2, você perdeu lá mais 150. Irmãos, eu peguei a carteira, falei, Senhor, eu vou abrir, mas eu vou abrir. E eu comecei a abrir a carteira. Irmão, lá dentro, das entranhas da carteira, R$150. O Jonatas tinha 6 anos, ele era quieto, eles sempre foram. Aí eu falei, vou levar ele, que ele é mais levado, sempre foi. Eu falei, Jonatas, eu vou trancar a casa. E tinha uma cachorra. Eu falei, deixa a cachorra solta. Eu vou trancar o portão. Você fica aí com as suas irmãs vendo TV. Não vá no portão, mesmo que alguém chame. Eu vou rapidinho ali, que era pertinho. Era só atravessar a avenida. Eu já estava no Banco do Brasil, ali na Avenida Campinas. E que eu tenho que pagar esse negócio do Levi. Aí levei ele comigo. Eu falei, vamos lá pagar. Aí atravessamos a rua, eu paguei. Isso é para glorificar o nome do Senhor. Porque hoje é muito fácil dizer, nossa, você tem um filho que está na Unicamp, você tem um filho que é formado em engenharia de automação, você tem uma filha que está se formando em nutrição e é técnica e está trabalhando, você tem uma filha que é técnica em radiologia e vai começar a cursar biomedicina. É muito fácil. Eu sou uma mãe. Não sou uma mãe exemplar, sou mãe como você, ou pior que você, talvez eu tenha sido. Mas houve um Deus
que com bondade, com justiça, estendeu as suas mãos sobre a minha família, porque Ele tinha um plano e Ele abençoou. Você pode abrir a casa, chame até para comer com você, mas aproveite o momento para dizer, meus amigos, nós estamos aqui reunidos, vocês estão comendo isso, vocês estão usando do meu carro, ou vocês estão participando da minha empresa, mas tudo isso aqui foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Isso glorifica ao Senhor. Terceira e última lição que nós temos que aprender. Interessante, né? Ninguém cai de uma vez. Vai caindo, sabe? Um abismo chama outro abismo. Vai caindo. Se ele abriu a casa, porque ele recebeu as visitas e ele ficou encantado, seu coração logo se ensoberbeceu, ele ficou muito vaidoso. Ezequias também, ele não consultou o Senhor. Foi o terceiro erro que ele cometeu, não consultou o Senhor. E ele era um homem que consultava ao Senhor. Ezequias, ele não consultou ao Senhor como ele consultava antes. Lembra quando o exército de Senaqueribe cercou a cidade? E o rei enviou uma carta, o rei da Síria enviou uma carta do que ia fazer com eles? Uma ameaça. O texto diz que Ezequias fez o quê? Apresentou diante do Senhor aquela carta. E Deus usa o profeta Isaías traz uma palavra que eles não iam nem ter que pelejar. E naquela noite morreu 180.000 soldados de Senaqueribe, com o único anjo que Deus mandou. Quando ele estava enfermo, ele também clamou e buscou ao Senhor. E Isaías, que foi o profeta, também trouxe uma palavra profética ao coração dele, e ele recebeu. O que está acontecendo agora, irmãos? O que acontece na vida de muitos crentes, quando a soberba toma o coração dele? Ele não precisa mais da igreja. Ele não precisa mais de profeta. Ele não precisa mais de pastor. A palavra ele pega na internet. Não é verdade? A soberba do seu coração, a soberba do coração de Ezequias, fez com que as prerrogativas de rei, eu sou rei, se acentuassem e diminuíssem nele a influência do profético. Todas as vezes que um crente, ele cresce em soberba, em vaidade, em orgulho, em altivez, sempre o profético vai diminuir. Sempre. Seja Deus usando um profeta, seja Deus usando um pastor, seja Deus usando uma palavra, até Deus usando um irmão na igreja. Sempre vai diminuir. Porque ele é rei. Ele sabe o que ele está fazendo. Isso se mostra e se manifesta. Sabe aonde? Você tem que, quando você lê um texto bíblico, observe o comportamento. A Bíblia mostra comportamento. E comportamento é inegável. Dá uma olhada aí no versículo 3. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: o que foi que aqueles homens disseram? De onde vieram? O que foi que eles viram na tua casa? Foi Isaías, usado da parte de Deus, que teve que ir ao profeta e questioná-lo sobre a presença daquelas pessoas dentro do palácio. Sabe como o rei responde ao profeta Isaías?
Ele diz assim no versículo 4: viram tudo que há em minha casa. Cara de pau. Viram tudo que há em minha casa. A pessoa, irmãos, quando ela está andando por si mesma e cheia de soberba, ela perde o temor, viu? Porque falar isso com o profeta está a perigo, quase a morte. Viram tudo que há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Sabe o que ele respondeu? Mostrei tudo. A casa é minha, a família é minha, os bens são meus, as conquistas são minhas. Não tenho que dar satisfação a ninguém, eu faço do meu jeito. Faça mesmo. Faça mesmo. Todo crente soberbo, ele para de consultar a Deus. E tem crente que é assim, ó. Se a gente ora e o resultado da oração corresponde com as expectativas da pessoa, as pessoas ficam grudadas na gente. Pensa que a gente tem uma unção assim, sabe? Que encostou a mão aqui no ombro e até abençoar. Para com bobagem. Para com isso. Se a gente ora e a resposta não vem segundo as expectativas das pessoas, elas menosprezam a unção e a chamada profética sobre nós. Mas nós não manipulamos a Deus. Um profeta não manipula o Senhor. Ele pode orar por você, o pastor, a pastora pode orar por você, interceder em seu favor diante do Senhor, mas o Senhor vai responder como Ele quer. Não somos manipuladores do Senhor. Só que quando o crente está como um Ezequias, soberbo, altivo, cheio de vaidade, ele quer fazer o que ele quer. Eu vou dar um exemplo. Eu estava em casa pensando nisso, eu pensei, eu falo, não falo, mas eu falo que Jesus está voltando, eu não vou levar para casa. Quando nós começamos essa igreja, e vai aí não quero saber da sua vida, não quero saber. Você já tem idade, revelação suficiente para ir diante do Senhor e buscar, pelo amor de Deus. Mas eu vou dar um exemplo básico. Quando essa igreja começou, eu lembro que cada vez que um irmão ia viajar, eles vinham aqui na frente pedir oração. Sabe que nunca mais eu vi isso? Quantas vezes você foi viajar nesses últimos 2 anos, que antes de você ir, você veio aqui na frente pedir oração? Eu vou falar porque é o que está no meu coração, eu não vou esconder, porque eu não sou falsa, isso é verdade. Você pediu? Não pediu. Tem crente que a gente ficou sabendo no tchauzinho do WhatsApp. O carrinho na pista. Aí você está vendo o carrinho que eu nunca sei qual é o carro e qual é a estrada. Eu nunca sei, né? Eu nunca sei. Eu lembro que quando nós começamos essa igreja, os irmãos vinham aqui na frente pedir oração, porque iam viajar. E queriam a bênção de Deus, queriam ser guardados no caminho, durante a estadia. Eu lembro disso. Você lembra disso? Você lembra, porque você lembra. Você não está sofrendo de Alzheimer? Você lembra, você sabe que é verdade. Eu nunca mais ouvi isso, irmãos. Às vezes, quando a gente fica sabendo que as pessoas... E a gente não quer saber. Eu estou falando de um ato profético. Às vezes, quando a gente fica sabendo, é lá fora, é quase dentro do carro da pessoa, é no tchauzinho do WhatsApp. Preste atenção. Preste atenção. As coisas boas, os marcos que são abençoados devem continuar em nossa vida. O que torna uma igreja é o conhecimento um dos outros, é a comunhão uns com os outros. Eu lembro que as pessoas faziam isso. Já faz alguns anos, alguns meses, que eu nunca mais vi crente, antes de planejar a sua viagem, dizer, vocês podem orar por mim? Não precisa pedir para a gente, não. E não precisa do nosso aval para viajar também, não. Pode ir. Eu estou falando de um ato profético. Sabe por quê, irmãos? Às vezes, o nosso coração enganoso começa a dizer para nós, afinal de contas, eu sei dirigir, tem um monte
de gente que sabe dirigir, tem carro bom, que está morta, meu filho. Morreu. Se não morreu, ficou entrevado numa cama, perdeu a família. Você sabe disso, dentro da nossa cidade. Eu oro todos os dias, porque esses 2 meninos aí pegam pista. Eles dirigem bem. Esse aqui já dirige há alguns anos na pista, está 3 anos, Limeira, Campinas, Paulínia, Limeira. Mas não é a habilidade deles, é o cuidado do céu, é o cuidado de Deus. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Porque a gente não passou o apuro, o aperto, a gente pensa que não vai acontecer nada até o dia que acontece. O coração de Ezequias, gente, ele já estava... Gente, aquelas pessoas vieram da Babilônia, cheia de presentes para rei. O coração dele estava encantado, ele era o cara. Eu não sei o que estava escrito naquela carta, mas talvez estivesse escrito: você é o cara. Aqui na região todo mundo teme o teu nome. Esse aqui, ele se sentiu. Para que ele precisava de um velho profeta? Ele esqueceu que quando os 180.000 soldados de Senaqueribe foram mortos, foi mortos por causa de uma palavra do profeta, e Deus mandou um anjo e deu livramento para o seu povo. Ele esqueceu que, apesar de todo o dinheiro que ele tinha como rei, toda a influência, apesar dele ter contratado os melhores médicos da época, ter tomado os melhores medicamentos da época, ele ia morrer, porque Deus falou: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele esqueceu que esse Deus mandou o profeta de volta, abençoou ele, ungiu ele, e ele ficou curado. Irmãos, você não pode subir tão alto, que a graça de Deus não possa te alcançar. O lugar mais alto que a gente precisa subir é com o rosto no pó, dependendo do Senhor. Vocês conheceram o bispo André, marido da Marcela, da pastora Marcela, vocês conheceram. Ele foi curado de uma leucemia em 2020. O bispo André, irmãos, ele era gerente do Banco do Brasil, porque ele se tornou gerente com 22 anos. Nós subíamos um morro atrás do Aeroporto Internacional do Galeão, chamado Morro do Barbante, que hoje se chama Comunidade Vila Joaniza. Ele era um gerente, irmãos. Acabava a escola dominical e nós íamos de ônibus até o pé desse morro e subíamos a pé para evangelizar nas casas ou visitar alguma família que estava enferma e não pôde ir na escola dominical. A soberba nunca tomou conta do coração dele, nunca. É isso que eu estou querendo dizer. Não use as prerrogativas da posição que você tem, do que você conquistou, para você deixar de ouvir a voz do profeta. Há profeta em Israel, irmãos. Há profeta na casa de Deus. Não menospreze a unção do profeta. Não é porque a gente senta com você à mesa, porque a gente come da sua comida. Não é porque temos comunhão e nós somos pastores que nós não nos afastamos, nós estamos juntos com os irmãos, que a unção que há sobre nós, ela é diminuída, ela não confunda as coisas. Não confunda. Mas Ezequias confundiu. Sabe o que ele está dizendo para Isaías? Eu mostrei e não deixei de mostrar. Mostrei tudo. Tudo? Pois bem.
Então, olha o que o profeta diz para ele. Então disse, versículo 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Preste atenção. E tem profeta, como o profeta Isaías, Jeremias também é assim. Eles são profetas do caos. Eles estão sempre colocados numa... Sabe, eu não queria ser esses profetas, não. Deus sempre coloca eles numa situação muito difícil. Isaías chegou numa boa, irmãos. Numa boa. Veja que ele poderia ter começado assim. Assim diz o Senhor. Não poderia? Não. Ele só fez uma pergunta. Quem são aquelas pessoas que você recebeu? De onde que elas vieram? Olha só, dando a oportunidade. De onde que elas vieram? O que elas vieram fazer aqui no palácio? Olha, 3 oportunidades para ele dizer a Ezequias: você é um profeta de Deus. Isso não acontece com a gente? Às vezes a gente está num caminho assim, toma uma decisão, e a gente pensa que a gente está certo. Aí Deus fala através de um louvor, de uma palavra, através de um profeta ou da mensagem, a gente puxa: ai, Senhor, ai, meu Deus, eu vou ter que voltar atrás, vou ter que reconsiderar isso aqui, acho que eu estava errado. Não é assim? Ele não poderia ter falado de Isaías? Irmão, Isaías foi lá para tomar café com ele? O profeta, geralmente, o profeta não morava em palácio, eles moravam fora, já para não depender, para não ficar manipulado por ninguém. Eles moravam na casa deles. Irmãos, é muita loucura. Por isso que o Provérbios fala que a falta de sabedoria é loucura, é tolice. Aquele que não teme, que perde o temor a Deus, ele é louco. É muita loucura, é muita falta de sabedoria, de temor a Deus. Ezequias, achar que Isaías deixou a sua casa, foi até o palácio para ter aquela conversa fiada com ele. Ele não, se toca. Ele deveria ter percebido, mas ele não quis se arrepender. Isaías foi de boa, irmãos. Estava querendo, porque Isaías sabia já a palavra, o profeta sabe, irmãos. Sabe, irmãos, algumas vezes a gente faz certas perguntas. Onde você estava? Tudo bem na sua casa? Você pensa que a gente já não sabe? Você está pensando que a gente não sabe o que Deus nos revelou? Tem pessoas aqui, irmãos, que eu estava sentada ali eu estava adorando, nem pensei na pessoa, Deus falou o futuro. Deus falou, vai acontecer isso, 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 isso. Você pensa que a gente não sabe? Você pensa que a gente está brincando de ser profeta? Não estamos não, irmão. Brincando de ser profeta na casa de Deus, não. Primeiro que Deus é fogo consumidor. Ele revelaria o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado. Não é verdade? Mas quando o crente perde o temor, ele é soberbo, vaidoso, altivo, ele começa a tratar os profetas da casa de Deus, ele diminui isso. Irmãos, ele virou para Isaías e disse: eu mostrei tudo, mas não dá vontade de dar no meio da lata, disse Ezequias, né? Mas não pode dar, não pode, tá? Tem que deixar o Senhor trabalhar. Até aí, Isaías não abriu a boca. É o homem Isaías pacífico, centrado. Mas quando ele responde desse jeito: eu não neguei nada, eu mostrei tudo, não neguei nada que eles não puderam, eu mostrei tudo, todos os meus domínios, coisa nenhuma eu escondi, eu revelei tudo. Aí Isaías é tomado pelo Espírito Santo. E ele diz, então, versículo 5, então disse Isaías a Ezequias, agora Ezequias não sou mais eu falando. Não é o teu amigo Isaías, não é o teu colega, não é a pastora Eliúde falando, não é o pastor Davi. Agora Ezequias, ouve a palavra do Senhor, porque agora ele vai falar com você. Ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias. Vai acontecer naquele momento? Não vai.
em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que seja eunucos no palácio real do rei da Babilônia. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, bondoso, manso. E nós achamos que porque o resultado não é imediato, porque a tragédia, o transtorno, a perda não é imediata, que não vai acontecer. Eu estava em casa preparando a palavra, essa palavra, ela é anterior até do domingo passado, porque então faz uns 15 dias que eu estou remoendo essa palavra. E eu estava em casa e o Espírito Santo falou comigo, diga para a minha igreja, que muito do que estão passando hoje é resultado de terem aberto as portas para o maligno lá atrás. Você esquece, mas Deus não esquece. Muito menos as obras e os espíritos das trevas. Quantas pessoas você colocou na tua mesa que nunca deveriam ter entrado na tua casa? Você consegue se lembrar? Você se lembra assim? Você se arrepende? Nunca deveria ter deixado entrar no meu portão. Você se arrepende, irmão? Quantas pessoas? Quantas pessoas você deixou que a palavra daquelas pessoas dirigissem por muito tempo a sua vida, te influenciasse? E muito do que você está passando, porque se o Espírito Santo falou para mim que você está passando, é porque você está passando. É por por atitudes erradas do teu passado. Você abriu a tua família, você abriu a tua intimidade, você abriu a tua casa, você revelou tudo, você mostrou tudo. E a semente do mal foi plantada naquela época. E a semente não brota do dia para a noite. Brota, Rogério, que é da roça? Brota, irmão Carlinho? Não brota. Vai levar tempo, querido. Vai levar meses. Vai levar anos, como o café. O café leva o quê? 5 anos? 8 anos. 8 anos. Leva o café. Tem o plantio do café, leva 8 anos para produzir. E aí, querido, você pensa que é num passe de mágica, numa campanha, numa oração. Posso te dar um conselho? Põe a tua casa em ordem. Não é o Senhor que vai colocar, não. É você que tem que colocar. Com a graça, com a ajuda, com o favor e com a bênção de Deus. O profeta teve que anunciar para aquelas pessoas, para Ezequias e todos aqueles que estavam ali, o que Deus permitiria que acontecesse no futuro próximo. Mas tudo isso poderia ser evitado. Irmãos, Deus conhece você, Deus conhece sua família. Deus sabe o que vai acontecer no seu futuro. E através dessa experiência aqui, desastrosa do rei Ezequias, nós precisamos blindar a nossa casa. O que foi feito lá atrás não tem como consertar. Abriu a porta, quem não era para entrar, entrou, quem não era para sentar, sentou, com quem você não deveria andar, você andou. Não tem como você voltar lá. Mas o arrependimento é hoje. O retorno à obediência é hoje. Se hoje ouvires ao Senhor vosso Deus. Não é assim? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça quando hoje. O que o Espírito diz à igreja. Se hoje ouvirdes. Irmãos,
O pecado foi lá atrás, a falha, o erro foi lá atrás, mas o arrependimento é hoje. Então, hoje você tem a oportunidade de dizer: Senhor, me perdoa. Eu pequei contra o Senhor. Eu errei. Eu deveria ter cuidado melhor da minha família, da minha casa, deveria ter blindado mais. Ô irmão, a gente sempre pensa que os outros vão cuidar melhor da nossa casa que a gente. Não vai não, querida, é você. Ninguém vai cuidar melhor das suas coisas do que você. Vai? Vai não, irmão, não vai não. Ó, você anda aqui na Vila Cláudia, no Montezuma, na Vila Cristóvão, você vê um monte de casas, casa boa, enorme, tudo abandonado. Aquilo tudo ali é herança, de briga de filho, de nora, de genro, de neto. Os pais que conquistaram aquilo, ainda bem que já estão mortos, para não ver o desprezo com aquilo que eles... Está tudo lá, largado, abandonado, até uma hora que a prefeitura ou a justiça toma, ou o Ministério do Trabalho, dependendo das dívidas que foram geradas. Queridos, Deus tem grandes coisas para a sua família. Eu entendo que quando Deus nos exorta com uma palavra, é porque há uma solução, há um caminho de volta. E o caminho de Deus é sempre melhor. Eu gostaria que você ficasse de pé e nesse momento nós vamos orar. Deus tem grandes coisas para a sua família, para a sua casa, para a sua empresa, para o seu casamento, para os seus filhos. Deus tem grandes coisas, irmãos. Deus tem um bom futuro para você. Pastor, eu errei, eu pequei, eu falhei. Lá atrás eu tomei decisões, eu fiz alianças, eu abri minha casa, eu agora entendo que eu pequei. Arrepende, porque o remorso não leva à mudança, mas o arrependimento nos muda e dá oportunidade para Deus trazer algo novo, um novo tempo, um novo ciclo de bênção sobre nós. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro diz, recebe isso aí na sua vida. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa como esteja hoje a sua casa, a sua família, aqui o apóstolo Pedro está profetizando o que Deus quer para nós. Não é como eu estou nesse momento, é o que Ele vai fazer comigo e com a minha casa. Ele quer que a minha casa seja geração eleita, sacerdócio real, nação santa, que nós sejamos exclusivos de Deus, que através das bênçãos, dos milagres, das curas, da prosperidade, seja proclamado a maravilhosa luz do nosso Senhor. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, muito obrigada pela tua palavra que falou ao nosso coração nessa noite. Senhor, tu conheces o profundo, tu conheces o profundo e o escondido de cada irmão nessa noite. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece o passado, o Senhor conhece as falhas, os pecados, todos os erros que foram cometidos, as alianças e os princípios quebrados. Ó Espírito Santo, vem com uma ação de misericórdia sobre nós. Ó Deus, pelo precioso nome de Jesus, perdoa o teu povo nessa noite. Senhor, que esse profundo arrependimento, essas lágrimas, esse reconhecimento se transforme em oportunidade de mudança, de um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de obediência, um tempo próspero na presença do Senhor. Em nome de Jesus, todos os demônios, todas as entidades das trevas
que no passado entraram na história deste casamento, desta família, destes filhos e têm aprisionado, têm trazido transtorno, têm trazido sofrimento. Nessa noite agora acabou toda esta escravidão, esta servidão. Eu te dou uma voz de comando, espírito das trevas. Tudo que este irmão e essa irmã, pela ignorância, pela desobediência, te entregou, em nome de Jesus, é tomado posse de volta. Senhor, envia teus anjos nas regiões celestiais, em nome de Jesus. Bênçãos que foram retidas, maldições que foram impostas, em nome de Jesus, seja quebrado e desfeito, em nome de Jesus. Enfermidades da alma, enfermidades do físico, destruição familiar. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Espírito Santo, pela tua presença. Pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós. Pedimos, Espírito Santo, que sejamos cheios, Senhor, da tua graça e do teu poder. Manifesta, Senhor Jesus, sobre nós a tua presença. Desça, Senhor Jesus, com fogo consumidor sobre nós, papai. Desça, Senhor Jesus, com um conselho, papai, sobre as nossas decisões, sobre as nossas atitudes. Nós colocamos diante de ti toda a nossa vida, papai. Nos perdoa pelos nossos pecados, Jesus. Derrama o teu sangue mais uma vez, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, papai. Te entregamos, Espírito Santo, todos os nossos caminhos, as nossas decisões e pedimos, Senhor Jesus, que a nossa sabedoria venha do alto, que a nossa sabedoria venha dos nossos joelhos dobrados ao chão, pedindo, Senhor, seja por nós. Senhor, ouve o nosso clamor, o nosso pedido. Senhor, escuta aquilo que temos falado no secreto contigo. Senhor, sonda os nossos corações. Senhor, sonda a nossa família, para que tudo aquilo que temos, para que tudo aquilo que somos, papai, seja para glorificar o teu santo e bendito nome. Nós nos derramamos diante de ti, nós nos colocamos como servos fiéis diante de ti e pedimos, Espírito Santo de Deus, venha e faça a tua vontade em nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor Jesus, e pedimos, papai, reconheça, Senhor Jesus, mais uma vez, papai, sobre nós a tua santidade. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, seja em nosso favor, seja por nós, Senhor Jesus, porque precisamos e somos dependentes do teu amor para todos sempre, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluias. Aleluia, glória a Deus. Enquanto o ministério de louvor louva ao Senhor com o hino sobre a família, aquele primeiro louvor, quando eles começarem, você vai sair do seu lugar e você virá aqui à frente e eu vou estar ungindo você com óleo, selando sobre a sua vida essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia.